Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós apresentamos nossa mente, nosso coração, Senhor. Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, instrui o nosso coração, Senhor, nossa mente, Senhor, a Te servir, Senhor, cada vez mais. Amém. Melhor, Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus. Amém. Amém? Pode já começar? Pode. Sim, manda ver. Você chegou a imprimir lá ou... Eu imprimi para algumas pessoas, eu encaminhei no grupo, né, o PDF, legal. né? Então todos estão com o texto. Aí, então tá bom. Só para eu me localizar aqui. Rodão, posso colocar cá isso? Pode onde você quiser. Vou sair do cantinho aí aqui. Então aqui mais perto. Shalom a todos. Shalom, Donai. Shalom, Donai. É bom estar aqui com vocês. Me sinto privilegiado de estar aqui para dar aula nessa casa que é uma casa de ensino, né? Eu acho tremendo como é aula, como vocês têm esse tempo, né? De aprender, de falar, de estar com a palavra de Deus aí tão... Estou pondo aqui para eu gravar também. Bem? Bom, eu falei com o pastor, e o pastor tinha me dito, para falar um pouquinho sobre a obra, sobre trabalho na casa, sobre estar trabalhando na obra. E uma das coisas, para mim, um grande exemplo disso é a vida de Neemias, né? E o pastor tinha me dito para estar falando um pouquinho sobre Neemias, então a gente vai falar sobre o trabalho de Neemias nesse primeiro tempo. A gente tem agora até que hora? Não, mas é 2 aulas. É 10h30. 10h30, pouquinho, depois para, depois volta mais outra. É isso? Tá bom. Então vamos ver até onde eu vou, porque eu mandei bastante coisa aí. Então até onde for a aula, e depois eu volto mês que vem, aí qualquer coisa a gente termina o restante da aula. Amém? Então se você tem aí... Então, como eu estava falando, a gente vê Neemias. Eu não vou ficar lendo muitos textos, senão a gente perde bastante tempo, mas é o livro todo de Neemias, né? Foi interessante que eu peguei minha Bíblia, eu gosto de ir anotando, marcando os versículos da minha Bíblia. Aí eu fui escrevendo, fui marcando, falei, nossa, eu vou marcar o livro inteiro, porque eu lia e pegava e marcando. Então eu pus alguns pontos para a gente estar falando sobre a obra, sobre o trabalho, né? Eu quero lembrar você que é uma aula, então não é uma pregação. Então se tiver qualquer dúvida, né, vamos fazer igual lá na escola. Se tiver qualquer dúvida, erga a mão, né, e a gente vai, responde, ou você faz uma pergunta e se eu não souber responder, com certeza o pastor Roberto vai saber e vai responder. Amém? Para a gente poder estar entrando aí. Bom, vamos só falar rapidinho de Neemias. Neemias era o que hoje a gente podia trazer para os nossos dias como agente especial, né, do governo. Por quê? Ele era o cara de maior confiança. Era o cara que estava ali do lado do rei da Pérsia. Artaxerxes era o rei da Pérsia. Na época, a Pérsia era o maior reino, reino mundial. E era o cara que, quando o rei ia comer, quem primeiro provava era Neemias. Então, se alguém quisesse envenenar o rei, Neemias ia morrer primeiro. Então, o rei tinha que confiar totalmente em Neemias. Por quê? Porque se ele tivesse qualquer coisa, ele seria o cara que ia matar o rei. Então era alguém de extrema confiança do rei. E era uma pessoa que estava ali quando veio da Babilônia, né? A Bíblia não diz muito claro se ele veio de Israel já grande ou ele nasceu já cativo. Mas o que a gente entende é que ele tinha o povo e que ele tinha esse contato, que havia irmão dele em Jerusalém. E Jerusalém, Israel, tinha sido primeiro invadida pela Babilônia, né? E Nabucodonosor já tinha destruído grande parte, pego, várias coisas aconteceram no período de Nabucodonosor. E depois a Pérsia dominou a Babilônia. E aí o segundo reino veio. Nesse segundo reino,
a Israel ou Jerusalém já estava, né, bem destruída, com bastante coisa, já tinham queimado, o templo já tinha caído, muita gente tinha sido levada cativa, os que tinham ficado estavam vivendo um tempo de miséria e destruição, porque não tinha mais muros, era várias invasões, e no meio disso tudo, o irmão de Neemias vai visitar Neemias lá em Suzã. Suzã era um dos palácios persas, tá? Era um dos palácios persas, era em Suzã. Até a história de Esther acontece no palácio de Suzã. Então, quando esse irmão de Neemias, conta para Neemias como estava a situação de Israel. Nesse período, Esdras, o profeta Esdras, já tinha ido para Jerusalém, já tinha sido enviado para Jerusalém. Para quê? Para poder reconstruir o templo, trazer novamente essa visão da religião, trazer de novo, erguer os altares. Por quê? Porque a Babilônia, quando ela invadia, o que acontecia? A Babilônia, ela destruía tudo. Ela acabava com tudo, ela descaracterizava os seus inimigos, ou aqueles que estavam debaixo do seu domínio. Para quê? Para que todos tivessem a mesma característica da Babilônia. Então eles destruíam, tirava toda a identidade, toda a característica que eles tinham. Né? Roma também, é que Babilônia foi mais cruel nisso. Então você vê que eles invadem Israel, e uma das coisas que eles vão fazer é destruir todos os templos, as sinagogas, elas vai destruir, acabar com tudo. Então vai descaracterizando toda a raiz daquela nação que eles estão dominando. Quando os persas vêm, Persa já não era assim, eles já tinham, o Império Persa, eles já sabiam conviver com um pouco melhor, né? Por isso que ele vai ter esse diálogo com Neemias, ele vai estar fazendo, então ele manda Esdras para Jerusalém. E a primeira coisa que Esdras vai fazer é restaurar o templo. Só que Esdras começa a fazer isso, a restauração do templo, é mais demorado, né? Vem com bastante situações difíceis, aí você vai ver Zorobabel entrando na história, aí é outra aula, mas você vai ver que eles estão tentando reconstruir o templo, e o povo tinha aquela visão assim, não vou me desgastar no templo, sendo que a minha casa está ruim, sendo que os muros estão caídos, se a minha casa não está boa, né? Então o povo não tinha a visão e não tinha o entendimento da prioridade. Então Deus vem sempre falando com eles, mas eles não tinham. Qual era a prioridade? Cuida da minha casa. Era o que Deus dizia sempre. Cuida do meu templo, cuida da minha casa, que as outras coisas vão entrar no eixo. Então uma das coisas que nós temos que aprender quando a gente está na casa de Deus, ou trabalhando na obra de Deus, é que quanto mais a gente se dedica nas coisas de Deus, mais Deus vai cuidar das nossas coisas. Não é o contrário. Não é o contrário. Tá? Não adianta, às vezes eu vejo pessoas, não, eu tenho que cuidar da minha casa para eu poder cuidar das coisas de Deus. Não, irmão, você está fazendo igual eles. E o que acontece? A gente começa a ter prioridades e padrões diferentes, que lá na frente a gente vai ter problema depois. O que aconteceu com Esdras é que Esdras estava lá, suando a camisa, para o povo entender que tinha que trabalhar para construir o templo, ter uma edificação de altar, voltar a buscar para que as coisas pudessem acontecer. Não, então o povo perdia. Né? A gente vê o livro de Joel que fala isso, que o Senhor fala, vocês estão colocando dinheiro em saco furado. Então não adianta trabalhar nas coisas de vocês, se vocês não estão edificando o templo como deveria edificar. Então, se nós queremos entender a casa de Deus, a gente tem que entender as prioridades. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer as coisas para nós. Eu estou dizendo, tenha prioridade com as coisas de Deus. Né? Tenha prioridade. A casa de Deus, ela é prioridade sim. Né? E nós temos que amar a casa de Deus. Nós temos que fazer. O trabalho aqui dentro é o trabalho que você faz, você edifica e Deus te abençoa. Amém? Não, olha, tem uma coisa dentro do teu coração. Tudo que você faz para Deus, Deus te recompensa. Amém. Não há nada. Deus não deixa. Amém? Para a gente poder entender, Deus não fica devendo nada para ninguém. Entende? Não fica. Então, se você faz, Ele vai te recompensar. Ele vai fazer. Ele vai ter. Irmãos, eu podia contar vários testemunhos, mas eu já vi testemunho de pessoas,
né, que começaram que entenderam essa verdade. E tinham as suas famílias distantes da casa de Deus, filhos que não conheciam, gente que começou a se dedicar na casa de Deus e a família começou a ser salva. Família vai sendo salva. Aí você fala, mas por que Deus faz isso? Não é que Deus faz, Deus recompensa, Deus alcança. Enquanto seu coração foca, Deus vai fazendo. Então quando chega a notícia para Neemias, Esdras já estava lá suando a camisa para fazer o negócio pegar e o povo ainda estava com o coração duro. Aí o que acontece? Ele vem, Neemias vem, né, fica sabendo daquela situação e ele vai orar antes de falar com o rei. E ele vai ficar, né, orando, preparando antes de falar com o rei. Por quê? Porque ele sabia que ele precisaria do apoio do rei. Primeiro para poder ir, e o rei permitir que ele vá, e ele teria que ter recursos do rei para ele poder ir para Jerusalém. Ele não ia para Jerusalém para reconstruir templo e nem para ajudar Esdras, porque não era essa a intenção. Ele tinha outra visão. Esdras era escriba, era levita, era alguém dentro do templo. Neemias não, Neemias era alguém dentro do governo. Neemias ele estava envolvido no governo, ele tinha uma visão administrativa. Então ele sabia que se ele chegasse em Jerusalém, ele iria reconstruir os muros, reconstruir as portas. Se der tempo, na segunda aula a gente vai falar um pouquinho de muro e porta. Tá bom? Mas agora eu quero só que a gente entenda esse trabalho de Neemias, o coração de Neemias para a obra, como ele se dispõe e as coisas que ele vai enfrentar. É a mesma coisa que a gente passa, coisas que a gente se dispõe e coisas que a gente enfrenta no meio dessa situação, no meio da obra de Deus e daquilo que a gente está fazendo para o Senhor. Amém? Amém. Até aí tudo bem? Amém? Então tá bom. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre Neemias, né? Eu coloquei, humilhou-se diante de Deus e confessou os seus pecados e o pecado do povo. A primeira coisa que Neemias faz, quando ele ouve, ele vai orar. E ele põe de joelho e ele começa a orar pelo povo. E uma coisa interessante que ele faz, ele se identifica com o pecado do povo. Qual era o pecado do povo? Estavam longe de Deus, não estavam priorizando a casa, não estavam priorizando Deus. Não havia altares. E por isso os muros e as portas estavam caídas. E quando Neemias vai orar, ele se coloca exatamente nisso. Ele não ora assim, aquele povo está fazendo isso. Ele fala, nós estamos fazendo isso. Ele se coloca no meio daquele pecado, ele se coloca no meio daquela transgressão para buscar perdão de Deus. Essa intercessão, essa visão é que nós temos que ter. Amém? Nós temos que entender que na casa de Deus, nós estamos e somos um aqui. O problema de um é o problema de todos. Amém? Ou a dificuldade de um é a dificuldade de todos. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que rir com os que estão rindo e chorar com os que estão chorando. Nós estamos ligados assim. Então, quando eu entendo a casa de Deus, a obra, ela não é de um. A obra é todas nós. Se há um problema, somos nós que estamos envolvidos. Se há alegria, somos nós que estamos repartindo. Então, não tem como orar por aquilo, se ver no meio. Né? Não é aquela coisa assim, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Não, a casa é. Nós estamos aqui. Isso é problema. Se nós estamos aqui, a dificuldade é aqui. Nós temos que caminhar juntos. A minha visão é aqui. Eu não posso delegar a dificuldade para o outro ficar como se isso nada estivesse me tocando. É como se isso não estivesse fazendo parte para mim. Quando Neemias vai orar, ele coloca exatamente isso. Ele fala para o Senhor, Senhor, o pecado daquele povo. Ou não, ele fala, aquele é o meu pecado, o nosso pecado é estar longe, o nosso pecado é não estar não estar voltando o coração, é o nosso pecado. E ele começa a pedir perdão por isso, pelo pecado do povo. Entende? Ele não estava lá, não era ele que fez, mas ele se envolvia, porque ele entendia que ele fazia parte daquela situação. Ele estava junto ali. É a mesma coisa quando você lê o livro de Daniel, e você vê a oração de Daniel pelo povo. E Daniel ainda é mais, por quê? Porque Daniel nunca tinha ido para Jerusalém, ele tinha voltado e nunca mais não tinha saído de Israel, nunca mais voltou. Ele saiu de lá adolescente. E agora ele já era um homem e ele ora por Israel como se o pecado de Israel fosse o dele. Ele se coloca lá. Neemias vai fazer a mesma coisa. Então, primeiro ponto aí que eu quero é se engaje dentro da obra. Faça aquilo que Deus está pondo para você. Ponha e entenda que estamos juntos nisso.
Não há um problema dele e o problema dele, é o problema da igreja. Somos nós. Como também a alegria, as vitórias que a igreja tem, é nossa também. Amém, irmão? Amém. Então não há diferença. Não ponha isso. Não, é o problema do ministério de louvor, não é o meu. Não, o problema do ministério de louvor é meu. Ah, problema com as crianças. Não, o problema das crianças também é meu. Entende? Ah, a intercessão que tem que dar. Não, o problema é meu também. Por quê? É a minha oração que vai mudar. É a minha oração que vai transformar. Amém? Você entende isso? Amém? Para que a gente possa entender e ver essa diferença. Segunda coisa, ele pediu o que necessitava para realizar a viagem. E o seu trabalho de reconstrução com sabedoria, né, ele tinha certeza. Por que ele vai pedir para o rei? Amém? Ele vai pedir para o rei que o rei dê cartas para ele, autorizações, para que ele possa passar pelos reinos, e pelas estradas e pelas cidades, até chegar em Jerusalém, porque com a carta, com a autorização do rei, ele podia passar sem ser incomodado. E o rei também daria cartas para ele conseguir madeira, pedra, ou tudo que ele precisasse para a reconstrução. Então ele vai pedir autorização e ele vai pedir também a carta e material. E o rei vai dar isso para ele. E o rei vai consentir que ele tenha tudo isso. O que isso faz dentro daquilo que Deus tem para nós? Irmão, toda na obra de Deus, uma das coisas que nós temos que entender, aquilo que eu quero, que eu vou viver com Deus, eu tenho que primeiro buscar e entender qual é o meu direito, o que Deus me dá. Uma das grandes problemas da igreja, o próprio Jesus já dizia isso, é que o povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, engajados na obra de Deus, a gente não sabe o que é direito nosso, o que Deus deu para a gente, o que Deus está falando com a gente. Dentro da casa, quais são as promessas que Deus tem? Hein? Interessante você parar e pensar quais são as promessas que Deus tem para essa igreja. Não é só para você, porque hoje eu não estou falando individualmente. Eu estou falando hoje sobre a igreja, sobre a obra. Quais são as promessas dessa casa? Hein? E o que você tem orado? Porque se Deus tem trazido uma palavra de que vocês vão cuidar de muitas pessoas, irmão, Deus está dando para você a carta de autorização. E Ele está dizendo, você tem o direito agora de orar, porque eu te dei a carta de autorização. Eu já falei para vocês o que eu quero que seja feito. Está entendendo? Neemias tinha carta de autorização. E ele fazia. O que falta para nós muitas vezes é cartas de autorização. Ou melhor, nós temos um entendimento das cartas que Deus tem dado para nós. A autorização que Deus tem dado para você trabalhar, para você fazer. Não pare com essa ideia de que, não, isso é o trabalho do pastor ou dos líderes. Não, irmão, isso é o nosso trabalho. Quais são as cartas que Deus tem dado? Quais são aquilo que Deus tem falado para você? Sabe, tem coisas que Deus tem falado para o teu coração, para a tua vida, que não é para você, mas é para você fazer na casa dele. Coisas que Deus te fala, coisas que Deus te capacita. Há dois tipos de dons e talentos. Há o dom e talento que você vai buscar de Deus, você vai orar, né? Dons do Espírito, talento que você quer aprender, você vai orar, você vai lá se dedicar, você vai pagar o preço para aprender, fazer tudo que você puder, curso, aula e tal, fazer coisas que você vai agregar para buscar ter talentos e dons para fazer as coisas. E há dons e talentos que nascem com a gente. Deus te deu. Então não existe ninguém sem talento ou dom. Todos nós nascemos com algum talento, com algum dom. Deus deu. Você não precisa fazer curso para fazer aquilo. Deus te deu aquilo. É teu. Amém? Então cada um tem diferente. Louvado seja Deus por isso. A gente não tem igual. Ninguém tem igual. Né? Cada um tem um talento, cada um tem um jeito de fazer, cada um tem a maneira de usar o que Deus dá para cada um. Né? Quando eu falo disso, eu sempre lembro da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito simples, muito simples. Minha mãe mal terminou o ensino fundamental. Né? Era uma mulher muito simples. Mas ela queria fazer as coisas na casa de Deus. Então, uma das coisas que ela tinha como dom dela, e era dom, né? Era fazer ou gostar de cozinhar. Minha mãe fazia muito bem doce. Salgado não era o forte dela. Ela fazia, mas não era aquela Brastemp, entendeu? Mas doce era com ela. Ela sabia, ela gostava. Era uma formiga, né?
Então ela gostava de fazer doce, ela fazia doce. E ela fazia muito bolo. Em casa, a gente morava no interior, né? Então padaria era coisa de cidade grande. Então a gente, para nós era sempre bolo, broa, né? Então a gente levava para a escola, quem pegava um pedaço de bolo e enrolava no guardanapo, guardanapo de pano, né? Pano de prato, né? Para você entender. Enrolava, dava aquele nozinho na mochila e levava o lanche da escola. Então tinha bolo todo dia na minha casa. Então o que minha mãe fazia? Ela sabia que aquilo era o dom dela. Então todo domingo ela fazia uma forma, um tabuleiro, o maior tabuleiro que tinha em casa, grande a forma, ela fazia um bolo. E aquele bolo era o bolo da igreja, era o bolo da cantina da igreja. Então, era o bolo, aí eu e meus irmãos, a gente ficava esperando o bolo da cantina. Como se fosse muito diferente, mas não é. Sabe o que era diferente? É que ela punha, para nós, o bolo era bolo do dia. Aquele bolo, ela punha caldinha por cima, né? Pegava, punha caldinha. Então era aquele bolo de laranja, grandão, assim, põe aquela caldinha. Sabe aquela que o caldinho fica açucarada por cima, assim, né? E aí colocava, lembra dos confeitinhos coloridos, umas bolinhas coloridas? Colocava em cima. Então aquele bolo para nós, a gente olhava, aquele bolo era um bolo especial. Na verdade era igual ao outro, porque tinha uma cobertura. Mas a gente ficava olhando. E aquele bolo era o bolo dela, era o talento dela. Então todo domingo ela ofertava para a cantina o bolo. Então aquele bolo vinha para a cantina, era o talento dela. Ela não ia pregar, não era a praia dela, ela não ia fazer outra coisa, a não ser aquilo que era o talento. Talvez, né, você vai falar, mas eu não sei fazer, mas você tem um talento. É maravilhoso você ver como minha mãe, ela aprendeu que aquele era o talento dela. E ela ofertava o talento dela para a casa de Deus. E ela fazia aquilo. Na simplicidade dela, era o talento que ela colocava. Entende? E nós crescemos assim, nós crescemos vendo isso. Nós crescemos entendendo isso. Né? Nós crescemos dentro da casa de Deus, entendendo que aquilo que nós tínhamos era para Ele. Né? Minha mãe, antes de se converter, ela era cantora de rádio. Ela era cantora de rádio, você acredita? Bem, então por ela ser cantora de rádio, ela estava lá ela ia e se apresentava no rádio, cantava no rádio e tal. Quando ela se converteu, não cantou mais no rádio. E aí, a minha mãe era muito tímida para cantar na frente da igreja. Então, às vezes, a gente chegava, ela cantava em casa, era o canto dela em casa. Mas ela trouxe uma coisa para nós, né? Essa área da música dentro da minha família, dentro do meu coração, dentro da minha vida e na vida dos meus irmãos e todos nós. Então, o que acontecia? Todos nós tínhamos esse da música, e em casa todo mundo tem. Todo mundo tem. Irmão, eu só não sei tocar porque eu sou preguiçoso para ensaiar. Eu não gosto, né? Eu não tenho aquela paciência de tocar instrumento, né? Mas em casa todo mundo toca, todos meus irmãos tocam. Né? Meu irmão que é abaixo de mim, que é polícia militar, ele é maestro da banda da polícia militar do Vale do Paraíba. Então, meu irmão, meus irmãos, tal, meus sobrinhos, né? Meus sobrinhos, todos eles são envolvidos na música, porque era um talento que Deus deu para minha mãe. Isso veio para nós. Então, nós todos temos. Não é algo que eu preciso fazer esforço, né? Eu não preciso fazer esforço. Eu não preciso pegar e fazer. Não. Eu escuto uma música, uma vez a música entra na minha cabeça. Eu já pego, já sei cantar a música. Entra. Não é, porque não, foi Deus quem deu. Ninguém fez esforço para isso. Meus sobrinhos, eu tenho sobrinho, tenho agora filhos dos sobrinhos, sobrinhos netos, né? O meu sobrinho neto menorzinho tem 3 anos. Ele gravou um vídeo esses dias cantando. Com 3 anos, cantando música. Né? Vencedor, cantando, com 3 anos. E é para comigo, afinadíssimo, ouvidinho afinado. Né? Eu falei, que dom, né, que Deus deu para minha mãe e veio. Você entende que é talento que cada um tem. Você vai falar assim, não sei cantar, eu não sei fazer. Você pode ter outra coisa que você vai fazer na casa de Deus. Nós temos que pegar aquilo, Deus deu para a gente. Então são coisas que Deus colocou na nossa mão. Então quando nós descobrimos o nosso talento, glória a Deus. Uma das coisas que eu acho hoje, dentro da casa de Deus, que nós mais temos dificuldade,
né? É lidar com a tal da internet. Então, quando hoje os jovens na igreja, eu sempre falo isso, gente, vocês são talentosos para lidar com isso, que a gente não sabe fazer. Eu sou um zero com essas coisas. Tenho o mínimo do mínimo para sobreviver hoje. Porque se você não sabe, você não sobrevive. Mas é o mínimo, eu não sei lidar com isso. Eu não sei fazer essas coisas. Agora, tem gente que tem talento para fazer. Tem gente que tem... Você está entendendo que eu estou dizendo coisas simples que você pode fazer. Ah, eu não sei. Não, você pode desenhar, você pode pintar, você pode fazer uma coisa, pode estar fazendo outra coisa que você vai estar trazendo dentro da casa de Deus. Você pode ensinar. Talvez você goste de falar e ensinar. Então, quando Deus te dá essa autorização, como Neemias buscou do rei, e Deus deu, ou melhor, o rei deu, e Neemias vai e faz isso, é o que nós temos que descobrir naquilo que Deus quer que a gente faça. Então, quais são as metas? O que você tem colocado para trabalhar? O que você tem posto? Talvez você pode fazer muito mais do que tem feito. Neemias podia ter ficado muito bem e falar, ah não, ixi, Esdras já está lá, ele que reconstrua lá, eu não vou sair daqui do meu lugar não, estou bem aqui, não é problema meu, ó. Essa não foi a intenção, não foi nem o jeito dele agir. O que ele fez? Não, tem alguma coisa, então eu vou atrás disso, eu vou fazer a minha parte, amém? Amém. Quem está lembrando aí de algumas coisas que pode fazer e não está fazendo? Né? Tem coisa que você pode estar fazendo e não está fazendo. Então, esse tipo de situações nós temos que aprender a lidar. Amém? Amém. Aí vamos ver que vai trazer bolo no domingo que vem para cantina. Para cantina. Ei, irmão. É tempo, hein? É tempo de fazer. Amém? Terceira coisa, declarou carta do rei aos governadores, o trabalho, depois o rei ter dado para ele, né, e ele vai para buscar isso. Uma das coisas que vai acontecer quando ele vai, e ele chega, sabe o que acontece? Quando ele chega para fazer, ele começa a ter gente se opondo ao trabalho dele. Irmão, infelizmente, a gente tem muita gente se opondo ao trabalho que a gente faz na igreja. Eu sempre falo assim, ninguém, a não ser que seja uma pessoa doente, extremamente doente, beirando quase ser psicopata, é que está dentro da igreja fazendo as coisas para dar errado. Vai fazer de maldade, vou fazer isso só para acabar com o negócio. Não é assim. Todo mundo dentro da igreja tem a melhor das boas intenções de fazer a coisa bem feita. Todo mundo tem a intenção de fazer o negócio dar certo. Tá vendo? Talvez você não se empenhe tanto quanto deveria. Mas isso não quer dizer que você está fazendo para aquilo não funcionar. Né? Você já ouviu aquele ditado assim, que melhor ajuda quem não atrapalha. Então quem não atrapalha, quem não faz nada, também se sai da frente já deixa outro passar. O problema é que tem muita gente na igreja que começa a trabalhar, começa a fazer e começa sempre a se opor ao que o outro está fazendo. E o pior, irmão, quem mais se opõe é quem menos faz. Esse é o grande problema. É o grande negócio. Você vai lá, que nem... Vou dar um exemplo. Né? Como eu falei de música, a gente tinha muito isso. Né? Você está lá, eu e o irmão vem e fala assim, não gostei dessa música que cantaram. Claro que eu estou falando no ar de Jacareí, aqui vocês não têm isso. Não ficou boa essa música. Aí você olha para a cara do irmão, você sabe que ele é o mais desafinado da igreja. Até para bater palma, ele bate palma errado. Não toca nada. O louvor não foi para ele. Então, por que cargas d'água ele veio reclamar? Porque o outro ensaiou, veio aqui, pagou o preço de estar mais cedo, de ficar ouvindo a música até enjoar, porque levita faz isso. É gente desregulada, né, gente? Ouvi 30 vezes a mesma música. Isso aí é a frase da apóstola. A apóstola fala para mim, você não funciona. Eu venho às vezes de São Paulo, de Jacareí, aqui ouvindo uma música só. Aquela música falando no meu coração, eu ponho lá no negócio para repetir. Repete. Forever. Vai. E eu ouço e paro. Gente, eu choro, eu paro no meio da duta chorando. Aí a Silvana está comigo, ela fala assim, muda a música, pelo amor de Deus. Eu falei, você não está sentindo nada à toa? Eu falei, o que? Raiva? Muda logo.
Agora você se dedica e o outro vem e critica. Aí o pior, irmão, que vem com aquela frase que para mim não existe. Não é uma crítica construtiva. Irmão, se é crítica, nunca vai ser construtiva. Crítica já é, o nome diz, é crítica. Você vai falar mal de alguma coisa que aquela pessoa fez. Então não existe crítica construtiva. Você pode vir e falar, olha, irmão, eu tenho uma crítica a fazer, mas eu quero também dizer para você que ficou bom, tal, mas pode melhorar. Eu acho que tem coisas, jeito de você falar. Então quando Neemias chegou para reconstruir, cara, ele deu de cara com gente que veio reclamar. Agora olha o nome dos caras, tem 3 nomes aí. Amém? 3 nomes. Primeiro é Sambalá, ou algumas versões chamam Sambalate, né? Sambalá. O nome Sambalá, eu marquei aí. O nome Sambalá quer dizer... eu marquei aqui, a letrinha está tão pequenininha. Aqui, ó, Sambalá. Ódio, olha o nome dele. Ódio disfarçado. Violência. Aí tem um outro cara que se levanta contra ele, chama Tobias. Tobias quer dizer Deus é bom. Você vai falar, mas, né? O que tem a ver? Tobias, Deus é bom. Não, irmão. Ele está dizendo, o nome dele quer dizer isso, ó. Ele está dizendo que todas as situações que vocês estão vivendo é boa. Isso quer dizer o quê? Preste atenção. Sambalate não precisa nem falar muito, né? Ódio escondido, né? Daí você já imagina. Tobias, Deus é bom, mas o que quer dizer? Irmão, se tem uma coisa que vai interromper ou parar você na caminhada, é você achar que as coisas estão boas. Toda vez que você achar que a coisa está boa, você não se esforça mais para melhorar. E aí você fica na média. E a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela viver medianamente. O que é ser alguém mediano? Às vezes você fala isso, dá a impressão de ser alguma pejorativo. Não, irmão, mediano é alguém que está igual a todo mundo. É alguém que está na mesma média. Então para você está tudo bom. O que isso quer dizer? Deu certo, deu, não deu, tá bom. Né? Tem gente que é irritante assim. Mas está tudo bom, tudo tá bom. Minha irmã, eu tenho uma irmã, uma das, né? Eu falo para ela, eu falo, você é poliana demais. Quem sabe já viu a história da Poliana, né? A historinha da Poliana, que tudo é bom, tudo é... Minha irmã é assim. A vez está naquela, passando uma desgraça, uma luta, não, tá tudo bom. Fulano está acabando com você, minha falando, não, deixa ele, tá bom, tudo para ela tá bom. Eu falei, a última vez que eu falei, você me irrita com o teu tá bom. Eu falei, sai do tá bom, fala, não, tá ruim, eu preciso trabalhar para melhorar. Por quê? Porque se fica bom, a gente não traz mais, a gente acha que tudo tá bom. Tobias aqui, esse demônio chamado Tobias, que às vezes invade a igreja, a gente diz que tudo tá bom. Ah, não, isso aqui tá buraco aqui, põe uma colinha aqui, tá bom. Não, vamos trocar esse negócio inteiro, pôr um negócio novo, fazer novo, melhorar, ir para frente. Não, põe um buraco, põe um buraco. Você já viu gente assim, trata a vida assim? Nunca se esforça para fazer algo melhor, para ir para uma coisa boa, parece que tudo remenda, tudo põe, está tudo bom. Irmão, Deus chamou a gente para que a obra dele na minha vida e através de mim seja sempre excelente. O bom é o mediano, o bom qualquer um faz, mas Deus não chamou a gente para ser qualquer um. Então as coisas que a gente tem que fazer tem que ser além. Amém? Mas isso não é orgulho? Não, irmão. Isso é excelência. Excelência. Sabe, não tem coisa melhor do que você olhar o que você fez na casa de Deus e saber que você fez o seu melhor. Você não fez o bom. Você fez algo que foi além. Está aparecendo aí? Você vai falar algo que foi além, que foi mais para frente do que aquilo. Então é esse tipo de coisa que nós temos que aprender a fazer. Ir além. Para de fazer as coisas só. Então Tobias, embora seja Javé bom, né, traz essa ideia de que está tudo bom, então vai ficar bom. E o outro nome é Gesem, se você ler lá, quer dizer chuva. Agora, você vai falar, chuva de Deus. Não, irmão. A chuva que ele fala ali era a chuva que vinha para apaziguar, para trazer, para apagar o fogo. Então tem 3 demônios. Sambalate é o ódio escondido.
É aquela pessoa que não gosta do outro, mas não revela porque tem medo de ser fulminado por Deus. Mas tem um ódio ali. Então tudo que a pessoa faz, bota defeito, tudo reclama, não perdoa. Isso é um tipo de coisa que impede a obra. O outro é o Tobias, como eu falei, que é sempre mediano, está tudo sempre muito bom, nada melhora. E tem o Gessen, que esse é o que apaga o Espírito Santo, apaga o que Deus está fazendo. Irmão, como tem esse tipo de gente na igreja? Ah, o culto foi uma bênção, Deus veio, o pessoal foi, nós fomos orar, fulano caiu debaixo do poder de Deus. Aí sempre vem um e fala assim, não sei porque cair, né? Por que cai? Sabe, quando tem gente para apagar o fogo assim, quando vem, eu sempre falo o seguinte, olha, vai falar com o dono da igreja. Porque quando o chefe dos crentes chega, acabou a história. Né? Mas eu não gosto. Mas quem é você na fila do pão, meu filho? Quem é você para dar uma opinião de alguma coisa? Quem é você? Se Deus fez daquele jeito, porque Deus quis fazer. Deus fez do jeito que Ele quis. Não apaga o fogo do outro. Já vi gente, a pessoa caiu debaixo do poder de Deus, ficou 20 minutos no chão. Recebendo de Deus, ele levanta chorando. Eu vi anjo. Aí já chegou gente, chegou e falou assim, não anjo nada, isso aí é da sua cabeça. Estava sonhando. Aí a pessoa fica tão assim, que ela fica, agora, não sei o quê. Posso ter isso na igreja? Tem. Então são inimigos da obra, que se levantam. E, gente, eu não estou falando de gente do mundo não, hein? Estou falando de gente dentro da igreja. Coisinhas sutis. Por que fez aquilo? Por que fez daquele jeito? Por que não fez daquele outro jeito? Irmão, tem sempre aquela pessoa que chega e vai sempre falar, sempre vai julgar o que você fez. Primeiro, aprenda uma coisa. Você faz para Deus. Amém. Se faz para Deus, faz o teu melhor. E a única opinião que realmente vale, tem duas coisas que para você tem que valer. Primeiro é Deus. E depois o seu cônjuge. Porque ele sempre vai ser usado para botar você na linha. Às vezes eu prego, acho que está todo mundo dizendo, foi uma bênção a palavra hoje. Eu entro no carro, minha mulher olha para mim e fala, nossa, hoje estava ruim, hein? Vou chorar mais. O pastor até engasgou. Só uma coincidência. Nossa, você precisava ter consagrado mais. Sangue de Jesus. Mas ela está falando por mal? Não. Ela está me nivelando, ela está me falando para mim, olha, tem que fazer isso. Amém? Tem que melhorar. Então por quê? Porque a opinião do outro... Porque quem convive comigo, quem está comigo, quem me conhece, é ela. Então ela vai me dizer se aquilo foi bom ou não. Então a opinião dos outros, a gente tem que tomar muito cuidado com a opinião das pessoas, porque mexe com orgulho. Mexe com orgulho. Irmãos, a gente que prega, eu que vou assim, quando a pessoa chega, não pode falar, pode. Irmão, eu sou maduro o suficiente para entender quando é bom e quando não é. Eu não vou entrar em crise, nem vou entrar em meninice de falar assim, não está, falou e o apóstolo não ficou. Irmão, se chegar para mim e falar, foi uma bênção, fala, glória a Deus, irmão, que bom, falou com você, falou, aleluia, essa é a intenção. Agora se chegar para mim e falar, Pedro, meia boca. Eu também falo, glória a Deus, irmão, vou melhorar. A gente tem que ser maduro para entender o seu limite. Tem assunto que eu não me meto. Eu não sou bom para falar daquilo. Essa semana passada, o pastor Almir, que é da rede, o Almir ligou para mim e falou, apóstolo, queria que o senhor falasse sobre a oferta do cordeiro. Era Páscoa, né? Eu falei, filho, eu posso até falar, mas bom nesse negócio é a Silvana, ela estudou sobre isso. Ela vai falar para você melhor que eu. Eu falei, fala com ela.
Ela é o negócio. Eu não sei, eu vou falar para você, vou explicar, mas ela vai entrar numa profundidade na situação. E aí ele falou, o senhor fala com ela? Eu falei, não, também. Eu falei, porque eu conheço a minha mulher, tem que falar em você. Eu falei, porque eu sou marido. Marido pedir a coisa para a mulher vai falar não. Agora, o filho pedir para a mãe, dificilmente a mãe vai falar não. Foi dito e feito. Ele pediu para ela, ai, tá bom, filho, eu faço. Ela falou para mim, foi você que falou para ele, né? Você não falou comigo? Por que será? Porque ela falou assim, por que você não falou para mim? Porque se eu tivesse falado, o que você ia responder? Não. Eu falei, então. Agora ele pediu o que você falou? Sim, por isso que eu falei para ele falar. Agora, qual é o problema, o negócio aí? Eu não posso me sentir diminuído porque ela sabe algo que eu não sei. Porque eu sei o meu limite. Eu sei no que eu sou bom e no que eu não sou. Entende? Eu sei. Se você falar para mim, não estou aqui orgulhando, não. Eu gosto de dar aula e eu sei que eu dou boa aula. Porque eu gosto da aula. Agora, não me põe para pregar para ímpio. Eu não sei evangelizar os outros. Não é minha praia. Eu não sei fazer isso. Porque se eu for falar de Jesus para a pessoa, eu vou começar lá, olha, Jesus veio assim, lá no princípio criou Deus, os céus e a terra, olha, Jesus estava lá, e eu começo a falar, e vai tão profundo que a pessoa não entende nada. Ela vai ficar olhando para minha cara e falando. E tem gente que vai falar, ó, Jesus, tem uma facilidade de falar de Jesus. Eu amo gente assim. Que vai falar de Jesus para as pessoas, fala de Jesus, e a pessoa entende uma simplicidade. Eu estou ouvindo e falo, nossa, que coisa rasa. Eu penso. E a pessoa chora. Eu falo, gente, é um dom de Deus. Eu não tenho. Deus me deu isso. Eu prego para crente. Para crente. Não tem. E pior, tem gente que se converte. Tem crente que se converte. Eu já falei, eu já preguei em conselhos de pastores que pastores aceitar Jesus. Eu falei, agora é um dom meu. Não. Tem gente que prega melhor que eu quando vai falar de evangelismo. Lá na igreja, a gente tem o pastor Giovanni, o Bruninho conhece. Giovanni é evangelista, Giovanni prega até para o poste, gente. Ele fala de Jesus para poste. Quando eu vejo na igreja que tem uma turma que está vindo, né, que nem agora, a gente está com a célula, está vindo uma gente, pessoas novas, que ainda não se converteram, está no meio termo, sabe? Daquela coisa assim, né? Eu falo assim, que as talhas estão enchendo de água. Então agora está precisando virar vinho. Então eu não sou o cara que vou transformar o vinho. É o evangelista que transforma a água em vinho. Eu encho de água. Aí eu estava falando para a Silvana, está na hora do pastor Giovanni pregar. Por quê? Porque ele prega, ele fala simples, do jeitinho dele, falando, tal, o carioquês dele, mas ele fala de Jesus e as pessoas sentem Jesus. Eu olho aqui e falo, Senhor, eu fico me lascando para estudar, para fazer. O cara lê duas coisinhas e fala e o povo aceita. Eu falei, mas é dom. Agora eu vou ficar brigando com o meu... Não, eu vou saber exatamente como ele vai entrar. O que eu estou dizendo? Você tem que saber o que você tem, onde você é bom, e entender que você não vai saber tudo e nem fazer tudo. Vai ter gente que vai fazer coisa melhor. Vai ter gente que vai preparar coisa melhor. Eu amo cozinhar. Amo cozinhar. Mas sei que minha mulher cozinha melhor que eu. Ela não gosta. E é isso que me dá mais raiva. Ela não gosta de cozinhar. E quando cozinha, fica uma delícia. Eu fico me lascando para aprender a fazer e não fica tão bom. É dom. Agora, eu sei o meu limite. Eu sei onde eu vou. Sei onde ela vai. Dentro da casa de Deus, eu tenho que saber. Eu sei o meu limite. Mas sei o que ela vai conseguir fazer, o que ele vai conseguir fazer, o que ele vai conseguir fazer, que vai suprir a casa de Deus. Agora, eu não vou ficar com raiva ou achar. Não. Porque se eu fizer, entenda isso. Por exemplo, estou falando do evangelismo. Se eu for pregar para haver salvação, vai ser bom. Mas só bom. Se o irmão for pregar e ele é um evangelista, vai ser excelente. Agora, o que eu quero na casa de Deus? O bom ou o excelente? Então, mesmo que o bom, mesmo que o excelente não venha através de mim, mas eu tenho que desejar o excelente na casa de Deus. Então, o outro faz. Então, essa tem que ser a visão para mim e para você. Não deixe os inimigos, esses demônios, roubarem o que o corpo de Cristo tem que funcionar.
Isso é obra, amém? Isso é que vai fazer. Nossa, Deus, vamos sair do quarto ponto e nós estamos, já está 10h30 já. Eu falei, ainda bem que eu falei para você, ó, talvez não vai tudo. Quarta coisa, o que Neemias fez? Não falou com ninguém antes de inspecionar o estrago. Esse é outro problema dentro da igreja. Abre a boca para falar dos seus problemas para todo mundo. Conta para todo mundo. Aí está com problema, não, eu vou contar para o senhor, tá? Vai contar para o pastor, conta para o pastor, conta para quem pode resolver. Amém? Como que eu vou saber quem pode resolver? Quem tem patente para orar por você. Após uma irmãzinha. Não, a oração da irmãzinha vai ter menos potência do que a sua. Por quê? Porque ela não tem autoridade nenhuma. Ela é boazinha, ela é uma bênção. Ela ora, mas está no mesmo pé que você. Entendeu? Não estou menosprezando, estou falando que ela não tem autoridade para entrar no reino do céu e fazer alguma diferença na tua vida. Ela não tem. Quem vai ter? O seu pastor, sua pastora, de patente. Você vai chegar para ele e falar, olha, meu problema é esse. É igual o pastor. O pastor está com problema, vai falar com quem? Tem que falar comigo. Vai falar com a ovelha? O que a ovelha vai fazer? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E dentro da casa de Deus é um problema isso. Eu já tive problemas, né? Agora não, mas há um bom tempo. Pessoas tinham tido um problema no casamento dela. Já tinha um problema no casamento, tal, veio, contou para mim, nós fomos lá, oramos, resolvemos, apaziguamos a situação, tinha tido o caso do adultério, resolveu, papapá, cuidamos dos dois, restaurou o casamento, mas um dia a mulher contou, uma amiga da intercessão, né? Intercessão, o povo é uma bênção, mas é um problema com isso. Contou, aí de repente todo mundo estava sabendo que eles tinham tido um problema que ninguém sabia. Aí o que aconteceu? Toda vez que aquele rapaz ia pregar, todo mundo virava a cara. Por quê? Ah, isso aí caiu no pecado. E quem começou a ser prejudicado? Aquela casa e a igreja. Um pecado que já tinha sido solucionado, resolvido, perdoado, a família já estava restaurada, mas acabou contando para quem não devia. Bem? E aí a coisa espalha. Irmão, e não adianta que as pessoas olhem diferente. Olha diferente. Uma vez chegou um rapaz na igreja, há uns anos atrás, o menino chegou, veio, e eu não conhecia assim de outras igrejas que eu tinha ido, que conhecia ele. De repente ele saiu da igreja onde ele estava, começou a vir no mar e tal. E ele veio falar comigo, eu quero ficar aqui, apóstolo, tal, gosto muito do senhor, não sei o quê. Eu falei, tá bom, filho, você já falou com o seu pastor lá? Eu já falei. Eu falei, então tá bom. Mas eu tenho por hábito, se alguém vem de Jacareí, de uma igreja de Jacareí, antes de aceitar eu ligo para o pastor. Fulano está aqui, falando que quer ficar aqui, tudo bem para você? Aconteceu alguma coisa aí? Né? Saiu de boa? Aconteceu algum problema? Tal, né? Me fala, estou pedindo para você. Aí eu liguei para esse pastor. Falei, olha, fulano está aqui, quer ficar aqui com a gente, tal. Saiu bem? Esse menino só dá problema. O pastor falou. Só dá problema, é do louvor. Aí a frase dele, você sabe como é a turma do louvor? É sempre assim. Porque é isso, porque é aquilo, que o menino fez isso, que é aquilo, é insubmisso, não participa de nada, só quer saber de tocar e papapá. Mas se você quiser ficar com ele aí, pode ficar. Vamos assim, pega o entulho e carrega. Eu falei, tá bom, irmão, já entendi, tudo bem para você? Tudo bem, então tá bom, tá. Aí o menino veio. Aí quando o menino veio falar comigo, minha vontade era sentar e falar, o seu pastor falou isso de você. E eu não quero esse problema aqui. Mas quando eu fui fazer isso, Deus falou assim, não abra sua boca. Não fale. Aí Deus falou a frase de Samuel, que ele falou para Samuel, eu vejo o coração, não vejo por fora. O menino veio e falou, filho, vem cá, abracei, beijei, vem, vai ser uma benção, tá orando por ele. Aí ele já falou para mim, apóstolo, eu posso tocar? Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, fica um mês nos cultos, a gente tem culto tal dia. Venha nos cultos, participe da célula, esteja com a gente. Daqui um mês, eu falo para o pessoal do louvor, e eles vão colocar você, se eu começar a vir nos ensaios. Tá bom? Tá bom. Aí foi.
Num mês, esse menino veio todos os cultos. Todos. Aí quando deu um mês, ele veio falar comigo. E eu também já sei, né, que levita, se você tira ele do altar, é igual o peixe. Pouquinho tempo está fedendo. Então tem que pôr no altar. Põe no altar, porque lá a coisa resolve. Não tira que vai ser dor de cabeça. Então deu um mês, eu já vim e falei, filho, vai lá, começa a ensaiar. Começou a ensaiar do problema. Gente, esse menino ficou comigo quase 7 anos. Nunca deu um problema. Nunca deu um problema. Casou, aí mudou para Minas. Aí quando ele casou, foi mudar, ele veio falar comigo. Aí quando ele veio, aí eu contei para ele. Eu falei, sabe, o que o pastor falou de você aquele dia? Falou isso. E ele ficou olhando para minha cara. Ele falou, eu era tudo isso mesmo. Ele falou, era tudo isso. Ele falou, mas o que me fez ficar aqui, o que me fez entender foi que o Senhor me abraçou. Eu falei assim, mas você sabia disso? Eu sabia, porque o dia que o senhor ligou para o meu pastor, para o ex-pastor, o senhor desligou o telefone, ele ligou para mim e falou tudo que ele disse para o senhor. E naquele dia que eu vim, eu estava esperando o senhor falar isso para mim, eu ia virar as costas e ir embora. Mas o senhor não abriu a boca durante 7 anos. E eu falei, eu só estou te contando que você está indo embora. Ele falou, não, pô, eu sei. A gente tem que entender, tem que se mover naquilo que Deus vai trazendo para a gente. A gente não pode trazer peso ou trazer coisas na vida das pessoas, ou tentar julgar, ou contar as coisas para os outros para estragar. Irmão, às vezes, muitos anos, né, ministrando, muitos anos dentro do ágape, gente, eu vi coisa cabeluda de cada pastor lá, e via pastor pregando lá dentro do ágape. Mas sabia que estava sendo tratado, sabia que a apóstola estava cuidando. Mas eu via coisas que eu fazia, eu não colocaria esse cara para pregar. Mas ela pôs, e sou eu na fila do pão, né, nego? Quer, deixa ela. Né? Mas eu via coisas, eu falava, bom, ela sabe o que ela está fazendo. E eu não abria a boca. Não julgava, chegava para o irmão, meu irmão falava, benção a tua palavra e tal. Às vezes falava, Senhor, me limpa, só o que é bom fica, o que é bom vai embora. Mas eu via. Mas estava lá. Mas nunca abri minha boca, nunca julguei o irmão. Porque eu sempre tive uma coisa, que todo mundo faz e tenta fazer o melhor, a não ser que o cara seja doente. Para mim, só uma pessoa doente, nem demoniado faz isso. Só uma pessoa doente mesmo, que está ali para estragar. Porque todo mundo vai fazer o melhor. Todo mundo vai tentar fazer com excelência para Deus. Como eu disse, talvez você vai fazer o bom. Né? Vai fazer o bom. Mas mesmo bom, você teve a boa intenção de fazer. Então, cuidado com quem você fala as coisas. Neemias, quando chegou, primeiro ele foi olhar o estrago, foi ver o que estava. Primeiro ele deu uma geral, foi ver onde estava o problema, olhou tudo, né? Foi ver como estava, foi identificar os problemas, para saber com quem ele ia falar e o que ele ia fazer. Nós temos que aprender a gerar isso, a pensar, a ver, a observar com quem eu vou compartilhar algo que está acontecendo. Como eu disse, fale com quem tem a patente para te ajudar. Não adianta você ficar tentando resolver com gente que não vai conseguir. Não é que não pode, não quer, é que não pode. Ah, mas o irmãozinho da intercessão. Glória a Deus, que bom. Né? Eu sempre falo, a pessoa é da intercessão? É. Então não precisa dar detalhe. Só falar, ore por mim. Ponto. Preciso da tua oração no meu trabalho. Acabou. Ah, mas o que está acontecendo lá? Vai orar com Deus, você não é intercessor? Se for alguma coisa, Deus vai te revelar. Não é assim? Esses dias um pastor falou para mim assim, eu quero o nome quero mudar o nome da minha igreja. Aí eu falei assim, você já orou? Já. Deus falou com você? Falou. Eu falei, então, não, mas não tenho certeza. O que o senhor acha? Eu falei, não fale para mim. Eu falei, não fale para mim. Eu falei, você quer saber? Procura profeta, cara. Procura um profeta e fala, eu preciso que você ore por mim, que eu quero mudar o nome da igreja. Eu quero que Deus traga. Eu falei, procura uns 3 profetas bons, nego, que você sabe que é de Deus. Oferta na vida do profeta, porque o profeta precisa ter, você gerar sobre ele. Oferta na vida do profeta e fala, ore por mim. E deixa Deus falar.
Ah, mas isso é de Deus? Eu falei, fiz. Eu não estou falando você procurar o macumbeiro, estou falando para você procurar profetas de Deus. Homens que vão orar e vão ouvir de Deus. Eles vão chegar para você, olha, eu ouvi tal nome. Eu ouvi tal nome. Mas eu falei, talvez confie no que está no teu coração. Ou talvez eles vão trazer uma direção que você não está tendo. É errado? Não. Mas converse com quem possa te ajudar. Ele falou, eu vou falar com a igreja. Eu falei, bicho, filho. Eu falei, quantos membros você tem na igreja? Ah, uns 100. Você vai ter 100 nomes. Eu falei, você vai ter 100 nomes. E o dia que você der um nome que não for igual a do que a irmãzinha colocou, ela vai entrar em crise e sair da igreja. Por quê? Porque não pôs um nome que ela tem. Eu falei, então não, busca lá, quando você chegar para a igreja, o nome é esse. Eu não gostei. Eu falei, daí é de Deus. Entendeu? Então procure gente que possa ajudar você e mudar a história para você aí. Amém? Amém? Gente, eu vou falar de muro outro dia, porque até agora... Depois de avaliar a destruição, pediu ajuda para quem podia edificar. Isso aí já entendeu, né? Procura quem pode te ajudar, meu amigo. Procura gente que pode estar falando uma palavra boa para você. Pelo amor de Deus. Irmão, uma vez um cara chegando para mim no Ágape, falou para mim assim que tinha tido uma palavra de Deus. Eu falei, quem orou por você? Eu liguei para o Automercado. Lembra do Automercado? Ligue já, lembra? Cabelão. Automercado. Você não lembra quem é? É o cara que falava previsões por telefone. Lembra disso? Ligue já. Alguém aqui mais novo não deve lembrar. O pessoal seminovo lembra. Né? O seminovo lembra. Ô, ligue já. Ele falou, eu liguei lá para o Ligue já, ele trouxe uma previsão, mas é de Deus. Eu falei, o cara tem mais demônio por metro quadrado do que o inferno. Como que é de Deus o negócio? Eu falei, você está de brincadeira. Não, é verdade. Eu achei que ele estava zoando comigo. Aí eu vi que não, era verdade. Ele achou que era de... Eu falei, pelo amor de Deus, filho, primeiro vamos orar para limpar o centro dessa sujeira. E depois vamos ouvir de Deus. Ele falou, vamos ouvir de Deus, porque for comigo, meu filho, primeira coisa que eu estou com vontade é arrancar a cinta e dar no centro. Eu falei, mas como é de Deus, vamos orar. Por quê? Porque vai buscar em fontes que não funcionam. Não estão. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu pelo menos não tenho mais contato, mas tem aquelas irmãzinhas do coque, irmãzinhas a fulaninha que ora. Olha, a irmãzinha é uma benção. Eu não sei aqui, mas no interior é muito comum isso. A irmãzinha que ora. Olha, vai lá na casa dela, ela ora. Agora parece que esse fogo parece que passou, né? Mas teve uma época. Aí você ia lá na casa da irmãzinha. Para começar, a irmãzinha morava num lugar horroroso. Numa casa tenebrosa. O marido não era crente, nenhum dos filhos estava na igreja. Eu falei, o que essa mulher tem de Deus para falar comigo? O que ela tem de Deus? Ela pode ser santa para os outros. A casa dela está uma bagunça. Ai, a minha vida tem que... Não, irmão. Sabe o que você tem que entender? Tem que haver pelo menos testemunho. Pelo menos testemunho. Você olha para a casa da mulher e você fala, meu Deus, eu não estou falando de casa, de ser humilde. Não, irmão, eu nasci num lugar muito humilde. Eu estou dizendo de você entrar na casa da pessoa e ver a opressão na casa da mulher. Como é que ela ia ter alguma coisa? Está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou sendo preconceituoso, irmão. Eu estou dizendo para você tomar cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro, como nem tudo que tem o nome de Deus é Deus. Eu sempre falo, né? Nem tudo que usa gospel é de Deus. Então toma cuidado. Então a irmãzinha ora, traz revelação. Irmão, o diabo também traz um monte de revelação. O diabo foi tão sem vergonha que personificou Samuel para falar com o doido do Saul. Que estava tão doido que não teve discernimento, que era um demônio. E tem muito crente que acha que aquilo foi verdade. Isso que é mais doido ainda, né? Por quê? Porque não teve discernimento. Toma cuidado com quem você fala, toma cuidado com quem você procura, toma cuidado com o que você ouve. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Passa o pente fino, passa ali uma lupa ali para você ver coisas na internet. Procura gente boa para você ouvir. Tem muito lixo na internet.
Muita gente falando e colocando. Gente, pelo amor de Deus, passa, sabe, refina, pega gente que tem testemunho, que tem fruto, gente que tem coisa boa. Sabe? Pega gente que você vai saber que vai ser bom para você. Toma cuidado. Por quê? Porque às vezes toma direções porque o fulano falou, porque o Beltrano disse. Gente, cuidado com isso. Amém? Estão entendendo? Não deu atenção para os que zombam. Amém? Vamos lá falar nisso e a gente para um pouquinho, tá bom? Aqueles que zombam. Quem que zomba, gente? Tem isso na igreja? Já, né? Tem gente que você está fazendo e a pessoa brinca com aquilo. Gente, se tem uma coisa que deixa a gente desanimado, é você estar fazendo e o outro está tirando sarro do que você está fazendo. Começa a rir do que você está falando, zombar do que você está fazendo. Olha a plantinha, fala, nossa, tá lindo, viu? Aí vai olhar e fala, nossa, que brega. Que negócio brega. Aí vai e fala para Mel, ó pastora, olha, os outros ficaram bonitos, mas isso tá brega, hein? Fala brincando, como se falar que é brega e dá risada. Como se a pastora vai achar muito bonito o que você falou para ela. Eu estou dando um exemplo bobo, mas há muitas coisas dentro da igreja que a pessoa zomba. Zomba do que você está fazendo, zomba do que está fazendo. Sabe? O problema não é só você receber a zombaria. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é a gente que zomba. A gente que faz. Só para a gente parar um pouquinho, mas eu só vou contar uma história. Meu pai nunca se converteu, sabem disso, já contei isso aqui. Mas meu pai tinha algo nele, que os irmãos dele também tinham, que era algo da minha avó. Meu pai, ele era aquelas pessoas de zombar, de chocarrice, a Bíblia fala. É aquela pessoa que zomba, que tira, que humilha no meio da brincadeira. Sabe aquela coisa que você vai zombando de você, naquilo que você não gosta, e ele vai até a hora que você perdia a paciência. Até a hora que você fazia. Ele fazia exatamente isso. Né? Era sarcástico, meu pai. Eu tinha coisa que fazer, ele fazia comentários sarcásticos para te humilhar. E ele fazia isso direto, com qualquer pessoa. E isso a família dele faz. Meus tios fazem isso, minha avó fazia isso. Minha avó não, mas minha avó fazia. Agora que minha avó era crente. Meus tios não, agora alguns deles se converteram. Só que isso vem no DNA da gente. Você não escolhe coisa que você vê do seu pai, vem com você. Então tinha muitas coisas que eu me via sendo sarcástico com as situações, ou com as pessoas. E eu comecei a notar que eu fazia isso. Eu falava, não posso fazer isso. Aí casei, né, gente? Quando eu estava noivo da Silvana, eu fazia isso. Às vezes ela falava alguma coisa, eu tirava sarro, brincava, às vezes na igreja eu falava tal. Quando nós ficamos noivos, ela falou isso para mim. E eu já tinha notado. Eu falei, olha, eu tenho esse defeito. Eu falei, esse defeito veio de fábrica. Não foi acessório que eu botei, isso veio do meu pai. Eu falei, então, eu preciso dominar isso em mim. Porque se eu não dominar agora, isso vai ficar comigo o resto da vida. E mesmo, eu vou ter que lutar com isso a vida toda, porque está no meu DNA. Se eu baixar a guarda, isso vai aparecer. E eu falei para ela, você vai ter que me ajudar, porque a pessoa que vai ser vítima do meu sarcasmo vai ser você, porque minha mãe e eu e meus irmãos sempre fomos as vítimas do meu pai, principais. Eu falei, então, meu pai chegou a ser diretor da Alpargatas. Todos os subordinados dele, ele tinha posto apelido e ele zombava de todos. Meu pai, quando alguém saía da fábrica, era mandado embora, ou saía da fábrica, jurava matar ele, para você ter uma ideia. Tinha época que a gente ia para a escola, meu pai tinha que buscar a gente de carro, levar de carro, trazer, porque tinha ameaça de morte, por causa do jeito do meu pai. Só para você ter uma ideia como o bicho era bravo. Quando eu casei, eu falei para a Silvana, eu preciso disso. Toda vez que eu fosse sarcástico, ou fazer um comentário sarcástico, porque eu não vou notar, porque isso está no meu DNA, eu vou fazer sem perceber. Eu quero que você me corrija. Você vai falar para mim, tá assim, e eu não vou brigar com você, eu vou mudar. Eu falei, então se eu ficar bravo,
deixa eu bravo, que eu vou ficar quieto. Vou ficar bravo uma hora, mas daqui a pouco eu vou baixar a bola, porque eu vou entender que você corrigiu. Tudo bem? Tudo bem. Quando a gente casou, gente, era quase todo dia. Eu fazia alguma coisa, falava alguma coisa, ela me chamava, esse é o Valentim é o meu pai. Ela falava, esse é o Valentim. Eu já sabia, quando ela falava essa frase, que eu estava sendo sarcástico. Aí eu mudava. Aí eu pedia perdão, tentava resolver. Às vezes era com outras pessoas, às vezes na igreja eu comentava alguma coisa, e ela falava, às vezes eu estava pregando. E ela falava alguma coisa, de olhar para a cara dela, aí eu já consertava o que eu estava pregando, porque eu vi que aquilo estava em mim. E eu fui diminuindo. Hoje, muito, mas muito menos, raras as vezes que ela tem que me corrigir nisso. Mas porque eu fico me policiando, eu fico vendo aonde veio, e como isso veio em mim, e como isso está em mim. Então eu tenho que me policiar para saber como lidar. Então tem coisas que a gente vem e a gente tem que saber. Eu estou falando disso, ponto de sarcasmo, mas tem gente, por exemplo, que é aquela frase assim, eu não tenho nem pavio. Então é aquela pessoa que explode por qualquer coisa, né? E tal, eu falo, quando eu vi já falei, e depois, calma, irmão. Há uma coisa chamada domínio próprio. Então se você sabe que você é assim, começa a se policiar. Fale para alguém para te corrigir. E seja humilde para entender que a correção vai vir. Então alguém vai chegar para você e falar, você está falando isso, está errado. É doloroso, é difícil, claro que é. Mas tem que aprender. A gente tem que controlar. Então tem que aprender a ficar, tem que aprender a fazer, a se controlar, né? Então tem. Homem, né? Às vezes a grande maioria dos homens são um pouco mais sossegados. As mulheres são mais pavio curto do que homem. Homem é mais difícil de perder a paciência. Mulher. Então o que acontece? Eu não estou dizendo aqui que o homem não tem que fazer, claro que tem. Porque o homem quando perde o pavio ou perde a paciência, aí é pior. Por quê? Porque aí o homem agride violentamente, não com a mão, mas com a boca. Então o homem machuca muito mais quando ele perde a paciência. A mulher, ela perde mais rápido, mas ela não é tão violenta. Entende? Mas ela fica rixosa. O que é a mulher rixosa? A mulher reclamona, que fala. A Bíblia fala que é que nem uma goteira na testa, sabia? Então a mulher, quando ela perde o pavio, ela parece uma goteira na testa. Ela repete. Passa, repete. Porque ela perdeu a paciência. O homem não. Quando ele perde a paciência é uma só que ele bate de tão violento que ele acaba com tudo. Ele explode a situação. Está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? São coisas que eu tenho que saber lidar na minha personalidade, do meu DNA, daquilo que veio. Porque se eu estou dentro da obra, eu preciso aprender a lidar com isso. Porque ninguém é obrigado a aguentar o meu sarcasmo porque veio de fábrica. Eu tenho que mudar. Eu tenho que aprender a mudar. Então tem áreas da minha vida que eu tenho que aprender a mudar. Tem áreas da minha vida que eu preciso aprender. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei que eu ia acabar e estou falando. Tem uma pessoa que ela era tímida demais. Mal falava. Como dizia minha avó, a gente não via nem a cor da voz dela. E o que acontecia? Era muito tímida. E ela chorava porque ela queria fazer as coisas na igreja, mas ela... Uma vez eu falei para ela, filha, como é sua mãe? Minha mãe é que nem eu. Eu falei, sua avó? Minha avó era pior ainda. Eu falei, então você vê que isso vem de DNA de mulheres que são extremamente submissas, extremamente servis, que não se colocam e são extremamente tímidas. Mas eu não quero ser assim. Então muda. Mas eu não consigo. Consegue. Você consegue mudar. Faça coisa que você nunca fez. Mude o jeito que você fala. Entra no meio. Tinha rodinha de pessoas conversando, ela estava lá no cantinho. Aí eu comecei a ajudar ela. Quando a gente estava conversando assim, ô fulana, vem cá! Conta pra eles aquele negócio que você contou pra mim. Ela ficava vermelha que nem um pimentão. E ela começava a contar, parava no meio, eu falava, não, continua, filha, como é que foi mesmo? Aí eu fiz ela umas 2 vezes. Aí na terceira vez, quando ela via que eu chegava numa rodinha, ela já vinha, porque ela sabia que eu ia chamar ela, né? E ela começou, aí as pessoas começaram a interagir com ela, porque aí ela começou a falar. E de repente, ela começou a ter liberdade de conversar e de falar e vencer aquilo nela. Aí um tempo atrás eu falei, e aí, como é que tá? Ela falou, olha, eu tenho que exercitar isso todo dia.
Ela falou, mas eu comecei na igreja, onde eu tinha menos medo. Mal sabia que era um lugar que ela mais tinha que ter medo. Mas ela achou que tinha menos medo. Ela falou, agora eu comecei na igreja, no meu trabalho. Ela falou, você acredita que estão me convidando no meu trabalho para almoçar comigo? Eu falei, que bom, irmã. Ela falou, apóstolo, agora eu estou falando com os outros. Até no ônibus, quando estou indo trabalhar, eu entro no ônibus e converso com as pessoas. Você acredita? Por quê? Porque ela está vencendo. Agora isso. Ela começou a ficar falante? Não, irmão, ela briga todo dia com ela. Ela briga todo dia para ela mudar. E é nisso que ela tem Deus. É nessas coisas que a gente tem Deus. É nessas coisas que a gente fala, Senhor, isso aqui é um problema para mim, é um defeito, é algo que eu preciso mudar. Agora eu sozinho não consigo, eu sozinho vou ficar quietinho no canto, eu sozinho vou falar coisa errada, mas se o Senhor cuidar de mim e me ajudar, eu vou conseguir fazer. E todo dia se encher de Deus, todo dia mudar. Vai ter dia que pisa na bola, vai ter dia que você fala, mas daí a gente tem um advogado que você vai lá, pede perdão, conserta, resolve e vai bola para frente de novo. Porque Deus não procura gente perfeita, Deus procura gente santa. Perfeição só Ele. Agora santidade Ele pede da gente. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor falou com a gente. Pai, muito obrigado, Senhor. Que agora esse tempinho de descanso, Pai, Senhor, e daqui a pouquinho a gente volta. Então, segura o anjo aí, daqui a pouco a gente volta para receber mais de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.